Senhoras e senhores, queridos irmãos, seguidores da TV Tonhão, estamos em mais uma live em forma de palestra pública, como levamos a efeito todas as quintas-feiras. Mandamos inicialmente o nosso cordial boa noite a todos os seguidores e seguidoras das redes sociais da TV Tonhão e da Sociedade de Estudos Espíritas. Hoje refletiremos sobre o tema Elias e João Batista. Um tema que versa sobre a reencarnação. E nos diz, pelas próprias palavras do Cristo, que João Batista foi Elias numa vida anterior, como também previu centenas de anos antes do Cristo encarnar na terra, o profeta Malaquias. João Batista era Elias, pois enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias capítulo 4, versículo 5. O grande e terrível dia do Senhor, a que se refere o profeta em sua luz, é em relação ao Calvário e posteriormente à morte na cruz, do nosso divino mestre e amado amigo Jesus. Isso centenas de anos antes do próprio Cristo encarnar. Aqui, no plano terreno, Malaquias, a profetizar, ao mundo já anunciava que Elias ia reencarnar, dizendo com todas as letras que antes do Calvário e da cruz, enfrentados pelo Cristo, um novo enviado faria jus. Elias, voltando como João Batista, a contribuir com a missão de Jesus. João Batista foi Elias, como foi profetizado pelo profeta Malaquias, antes de Jesus ter encarnado, e que Jesus confirmou quando por seus discípulos foi perguntado. Mas quando o próprio João foi perguntado se ele era Elias, disse que não, porque não lembrava da vida passada, como ocorre com todos nós então. E também negou ser um profeta nessa jornada, estando agora no corpo de João. Mesmo depois do Cristo ter anunciado, tanto aos discípulos quanto à multidão, João como o maior profeta nascido de mulher, porém esquecido da sua espiritual missão, assumida ainda no plano espiritual, agora mergulhado nos limites da carne naquela ocasião. Na verdade, todos nós nascemos aqui na terrena jornada, pela vontade do Criador, esquecido de quem fomos na vida passada. O que, na verdade, é uma bênção que facilita a nossa caminhada. Tem um versículo na Bíblia, no livro de Isaías, que diz uma coisa que pouca gente consegue entender. Lobos e cordeiros dormirão e apacentarão juntos,
inimigos de outras vidas, pessoas que se brigaram, se odiaram, se mataram em outras vidas, exatamente por não lembrarem nessa nova oportunidade que nos é dada por Deus, se juntam, muitas vezes até em família, e convivem e começam a ter um novo relacionamento que não seria possível se eles lembrassem do acontecido em uma outra vida. E muito embora hoje já se faça regressões a vidas passadas, apenas por mera curiosidade pela doutrina espírita não é recomendada. E só quando por necessidade essa prática é aceita e endossada. E que só considera normal para curas, principalmente, de doenças de ordem psicológica ou mentais equivalentes, questões traumáticas de cunho espiritual, reflexos de vidas passadas, geralmente. E por que isso ocorre? Porque se Deus quisesse que nos lembrássemos das vidas passadas, se isso fosse importante ou fosse necessário, Ele nos daria esse sentido como tantos outros que nos deu, como o olfato, a visão, o paladar e etc. Até porque não é importante, porque as vidas não se perde nada, apesar de não nos lembrarmos enquanto em vigília. Quando dormimos, o espírito sai e tem mais ou menos a noção do que está ocorrendo com ele na vida física. Portanto, não é importante porque fica no nosso subconsciente, fica latente em nós. E toda vez que uma dessas experiências sejam necessárias, elas brotam no nosso consciente. E a gente resolve os problemas que aparentemente não teriam solução. É mais ou menos assim. Nós hoje cursamos faculdade, nos formamos em determinadas profissões e muitos de nós nem lembram quem foi a nossa primeira professora, lá da cartilha de ABC, mas não é necessário lembrar. O importante é que hoje sabemos ler. Então, essas coisas são compensadas e ao mesmo tempo facilita o nosso relacionamento para que o ódio de outras vidas possam paulatinamente se transformar em amor. Enfim, questões que na medicina comum não encontram cura até então, e as regressões espirituais, na verdade, nos mostram, com toda razão, que a vida continua para o além do túmulo, em uma outra dimensão. Aliás, que no livro de Jó fica bem claro essa sublime questão. Quando ele diz: nós somos de ontem, porém por uma bênção, desse horizonte passado, nada nos lembramos então. Por isso João Batista não lembrava que era um profeta naquela ocasião, e muito menos que foi Elias em uma outra encarnação, como disseram as profecias e que Jesus fez a confirmação. João capítulo 8, versículo 9. João, que ignorava tudo isso, negou o que todos já sabiam. O que de fato já tinha sido profetizado pelo profeta Malaquias, e que por Jesus foi confirmado aos apóstolos em primazia. Ao negar, porém, que tinha sido Elias, João usou de sinceridade, uma vez que ele não recordava da sua anterior passagem pela carne.
e, movido pela bênção do esquecimento, confirmou a Deus a sua fidelidade. Mesmo sem lhe lembrar das coisas que ele fazia quando Elias, ele continuou firme, como que começando do zero, com a mesma firmeza, com a mesma fé e com a mesma fidelidade em sua missão. Mais ou menos 9 séculos antes do Mestre, Elias teve uma existência que aqui vivenciou, o que atualmente João ignorava. E por isso dizia o Senhor: que ouçam quem tem ouvidos de ouvir, porque ser profeta ou Elias, o próprio João negou. Que fostes ver no deserto um profeta? Perguntou Jesus. Eu vos digo muito mais que um profeta. João é um verdadeiro anjo de luz, um enviado especial que no deserto se conduz. E dos que nasceram de mulher, eu vos digo em verdade, ninguém é maior que João Batista, muito embora na realidade, no reino dos céus ele ainda se configure como o menor na atualidade. E se quereis saber dar crédito aos profetas, que Elias havia de vir, ouçam na realidade aqueles que têm ouvido de ouvir. E isso é tudo que por ora eu posso dizer aqui. Jesus dizia que na hierarquia do reino dos céus, entre anjos, arcanjos e querubins, João, apesar de ser o maior encarnado aqui, ainda iniciava seu espaço como espírito puro, como espírito perfeito no reino dos céus. E todos os seus discípulos entenderam de um modo verdadeiro. Porque diziam os escribas, é mister que Elias venha primeiro. E que Jesus repercutiu aos apóstolos do seu modo verdadeiro. Dizendo-lhes então em verdade, Elias viria primeiro, para restaurar todas as coisas, porém eu vos digo, ele já veio. Porém, infelizmente, não o reconheceram. E muito menos não creram nele, e muitos não creram nele, nem honraram o seu nome. E fizeram todos os tipos de humilhação, como também farão padecer o Filho do Homem. E aí então seus discípulos, que já tinham como premissa a profecia de Malaquias, entenderam o que Jesus dizia. E que, sem nenhuma dúvida, ele falava de João Batista. Nós nos iniciando ali, na bênção da reencarnação, na forma como ainda atualmente é vista pela espírita pregação, como foi entregue pelo cristianismo redivivo e tendo de Jesus a aprovação, como está escrito em Mateus, capítulo 7, versículos de 10 a 13. Como vemos, queridos irmãos, queridos amigos, na época de Cristo em sua terrena romagem, todo mundo acreditava na volta à vida, na volta do espírito à vida depois de morto, depois do seu corpo morto. Só o povo saduceu duvidava dessa verdade e achava
que com a morte tudo se acabava. Porém, como ficou visto, não só eles tinham uma noção sem saber como isso se dava realmente, mas eles tinham essa noção e Jesus não combateu, muito pelo contrário, a confirmou por inteiro. Era essa a nossa reflexão para esta noite. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade. Boa noite.